Esta é uma produção da iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite o conteúdo e compartilhe para que ele chegue a mais agricultores. Olá, bem-vindo ao programa Mais Gestão Menos Risco, que tem por objetivo trazer informação para a gestão de riscos do agricultor na propriedade rural. E nós estamos vivendo um momento agora bastante crítico, é um momento em que é aquele momento que a gente nunca espera que vá acontecer, que é uma guerra, é uma coisa triste, muitas pessoas sofrendo, muitas mortes, então realmente é algo bastante triste o que está acontecendo e certamente a pior das consequências de uma guerra são as pessoas que padecem, mas nós temos consequências que vão além do território onde está acontecendo a guerra. Então a economia mundial, a gente sabe que é uma economia totalmente conectada e obviamente o Brasil, sendo um país do agronegócio, a gente sempre fica imaginando quais tipos de consequências, o que a gente pode esperar de consequências desse conflito aqui para o nosso país. E para a gente bater um papo sobre isso, ninguém melhor do que o nosso amigo Stefanello, que sempre faz aqui uma análise econômica bastante ponderada, tranquila, né, para a gente pensar o que nos aguarda. Stefanello, o que nós podemos aguardar desse conflito em termos aí para o agronegócio? Especificamente, Gilson, esse conflito entre Israel e a Palestina, em termos econômicos, isso falando apenas em termos econômicos, tem um significado relativamente pequeno. Como a gente pode observar na tela que vem logo a seguir, a corrente de comércio entre o Brasil e Israel é relativamente pequena. No período janeiro-setembro deste ano, o Brasil exportou para Israel o equivalente a 570 milhões de dólares e basicamente os produtos exportados foram petróleo e carne bovina. E neste mesmo período, o Brasil importou de Israel o equivalente a 1,1 bilhão de dólares e principalmente produtos ligados ao mundo agro, insumos que o mundo agro usa, Sim. fertilizantes e pesticidas. No caso específico de fertilizantes, Gilson, o país Israel é o 6º fornecedor do Brasil e neste ano, inclusive, as importações que o Brasil fez até agora representaram 4% do total das importações de fertilizantes. Porque, como a gente sabe, o Brasil é o único grande produtor de grãos do mundo que depende da importação de nitrogênio, fósforo e potássio em 85% do total, tendo minas aqui para poder explorar o produto. E a corrente de comércio entre o Brasil e Israel, portanto, é muito pequena. Quanto que representaram as exportações do Brasil para Israel em janeiro, setembro deste ano? 0,2% do total das exportações do Brasil. E a corrente de comércio, somando exportações Sim. e importações, representaram apenas 0,37% do total da corrente de comércio do Brasil. Portanto, o efeito deste conflito em termos econômicos, enquanto permanecer localizado, é pequeno. Qual o grande problema? Primeiro, este conflito se estender para outros países que são produtores de petróleo, porque Israel e Palestina não produzem petróleo. Mas tem outros países, como o Irã, que é um grande produtor de petróleo. E se esse conflito se estender para outros países, efetivamente nós teríamos, em primeiro lugar, um aumento dos preços do petróleo, do barril de petróleo. E como a gente sabe,
o petróleo, essa energia impacta tanto os custos de produção no mundo agro, como impacta, inclusive, o total da economia mundial de uma forma em geral, em termos de inflação e em termos de repercussão de preços de forma em geral. E a pior consequência seria uma redução ainda maior do crescimento do PIB mundial e do comércio mundial neste ano de 2023 e também em 2024, que já são os menores níveis de crescimento, tanto do PIB quanto do comércio, neste ano e no ano que vem, comparativamente ocorreu o que ocorreu em 2021 e em 2022. Sim. Agora uma coisa... Outro caso, Gilson, só para terminar, é a questão da Liga Árabe como um todo. Sim. Porque essa situação é bem mais importante. Veja que a Liga Árabe representa 22 países do Oriente Médio e do Norte da África, e em 2022 o Brasil exportou para estes países o equivalente a 17,7 bilhões de dólares, um aumento de 23% em relação ao ano anterior, e importou desses países o equivalente a 15 bilhões de dólares, um aumento de 53% em relação ao ano anterior. Portanto, gerando uma corrente de comércio praticamente de 33 bilhões de dólares, o que é bastante significativo. E se este conflito se estendesse para outros países, obviamente árabes, nós teríamos aí um impacto um pouco maior em termos econômicos e em termos da corrente de comércio. Mas o que a gente observa, que você falou que é interessante a gente pensar aqui, é essa questão dos fertilizantes, principalmente fertilizantes, porque se a gente comparar com o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, nós tivemos um momento de bastante apreensão na economia brasileira, no próprio governo, com relação ao risco da gente ficar aqui sem suprimento dos nossos fertilizantes aqui, como você falou. Nós importamos a maior parte dos fertilizantes que nós utilizamos e boa parte também dos agroquímicos de forma geral, pesticidas e outros produtos. Então, assim, num primeiro momento, esse risco me parece ser menor nesse aspecto, mas de outro lado, esse risco com relação ao petróleo tem consequências que obviamente vão muito além do custo do petróleo por si só, da cotação, né, da escalada de preços, porque tudo isso acaba decorrendo no aumento de preços de insumos, no aumento de preços do custo do próprio agronegócio brasileiro. Exatamente, Gilson. A questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, em primeiro lugar, o impacto foi muito maior sobre fertilizantes, porque esses dois países, principalmente a Rússia, representam um grandíssimo fornecedor deste insumo tão necessário para o agronegócio brasileiro. E lembrando outra coisa, a Ucrânia também como grande produtor de trigo, né? Afetando o nosso mercado de trigo aqui também. Né? Então, no caso específico dos fertilizantes, nós tivemos um enorme aumento dos preços que nós tivemos quando nós plantamos a safra 2022. E esse aumento do preço do fertilizante foi relativamente compensado pelo aumento dos preços das commodities de uma forma em geral. E também porque a Rússia é um grande exportador e produtor mundial de trigo, e a Ucrânia é um grande produtor de óleo de girassol, de milho e de outros produtos. E esta situação impactou favoravelmente o aumento dos preços das commodities e que os produtores brasileiros tiveram um benefício que compensou o aumento de custos. O problema é este ano, Gilson. O impacto sobre fertilizantes é muito pequeno, inclusive os preços dos fertilizantes caíram, o Brasil já importou neste ano
a maior parte dos fertilizantes que necessita, tem que importar ainda mais para atender principalmente o plantio da segunda safra, que vai ocorrer em final de janeiro do ano que vem e em fevereiro. Mas, por outro lado, os preços das commodities, de uma forma geral, soja, milho, trigo, boi, café, caíram significativamente. E por que disso? Porque a safra 2022-2023 foi abundante em termos de oferta, inclusive aqui no Brasil foi um recorde de produção de grãos, e isto reduziu as cotações internacionais dos produtos. E como você sabe, esses produtos que são exportados ou importados, a cotação internacional tem um grande efeito no preço do produtor aqui dentro, bem como a taxa de câmbio. E no caso da taxa de câmbio, de forma geral, este ano tem ficado um pouco abaixo dos níveis dos anos anteriores. E também no caso da soja e milho, os prêmios agora estão mais baixos do que aqueles que vigoraram no ano passado, por exemplo. Razão pelo qual as margens de ganho dos produtores de soja se estreitaram significativamente. E no caso do milho e do trigo, dependendo, obviamente, dos custos do produtor e de como ele tem vendido esse produto, hoje ele não cobriria o custo operacional de produção. Mas aí, se a gente for questionar essa parte, uma possível expansão do conflito, né, para a Liga Árabe como um todo, talvez a gente tenha que considerar a influência do preço do petróleo também no preço das commodities, porque a gente vive atualmente, e o Brasil é um exemplo muito bom disso, de um país em que você tem uma ligação muito forte entre o setor energético e a produção de alimentos. Nós temos o etanol e a própria soja acaba sendo um produto importante na produção do biodiesel, né? Então, possivelmente, essa alavancagem no preço do petróleo também tem consequências aí no preço dos produtos substitutos também. Exatamente. Vem da agricultura. Né? Exatamente. Ninguém espera, Gilson, que esse conflito se amplie, mas a probabilidade a cada dia que passa tem aumentado. E se o preço do barril de petróleo aumentar, a primeira consequência é, de forma geral, um aumento da inflação. E se a inflação aumenta, as taxas de juros que o Banco Central americano pratica, que o Banco Central europeu pratica, e aqui no Brasil o próprio Banco Central pratica, permanecerão um tempo maior ou nos patamares atuais, ou no caso específico do Brasil, podendo ocorrer uma redução menor do que ocorreria sem esse impacto inflacionário do aumento dos preços do barril de petróleo. Em segundo lugar, com certeza, o impacto é sobre o crescimento do PIB, do comércio mundial, como a gente falou, que neste ano, segundo o relatório do FMI, nós já temos um ritmo de crescimento menor do que em 2022 e 2021. E para o ano que vem, idem. E no caso específico das commodities agrícolas, esta elevação de preço de petróleo em caso de um conflito maior do que em Israel e na Palestina propriamente dito, envolvendo outros países árabes, e não dá para esquecer que por trás de Israel estão Estados Unidos e a União Europeia apoiando. E por trás, digamos, do Estado palestino estão China, Rússia e os países árabes apoiando. E se este conflito se estender, o temor é que onde poderá parar com esses tentáculos todos de países que estão de forma direta ou indiretamente ligados a esta situação. Razão pela qual o que a gente poderia indicar aos produtores de uma forma em geral? Como as margens da soja estão mais estreitas, do milho e do
trigo muito mais estreitas, inclusive dependendo da situação, gerando até algum prejuízo, seria importante o produtor neste momento só fazer os investimentos que são absolutamente necessários Sim. para manter produtividade e manter e ampliar o seu potencial de produção dentro do que ele já estava planejando, mas fazendo isso de forma muito com os pés no chão e após uma análise muito acurada do seu poder de investimento e o poder de pagamento desses investimentos. E, portanto, ter muito cuidado, muita acurácia ao tomar estes passos em direção principalmente a novos investimentos. E, por outro lado, obviamente temos que torcer para que, se ocorrer uma extensão desse conflito, seja o menor possível em termos de número de países e em termos de período de tempo. A única certeza que a gente tem é que, como o Brasil é um grande exportador de alimentos, nós produzimos para o mercado interno brasileiro e para mais 800 a 1 bilhão de pessoas no mundo, o alimento é algo extremamente necessário em qualquer situação. Então, em termos de exportação, o efeito disso tenderia a ser menor em termos de volume, mas pode ter um efeito maior em termos da composição de volumes e preços, dependendo, obviamente, de quem estiver envolvido, se este conflito se ampliar. Certamente. Bom, eu acho que é algo bastante complicado a gente dizer, né, que a guerra movimenta a economia, né, já que tem muitas pessoas, muitas mortes por trás, mas de fato é interessante a gente ver o efeito que uma guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio está tendo aqui. Sem sombra de dúvida. Muito grave. Sim. Né, aqui. Sem sombra de dúvida. A gente, o efeito da mortalidade de pessoas em pleno século XXI, que a gente pressupõe que fosse um século aí de maior tranquilidade, maior paz, ninguém pode admitir essa situação. E é lamentável e deve ser repudiada em todos os aspectos. Agora, Gilson, uma coisa que está acontecendo este ano, indubitavelmente, é com o conflito Rússia e Ucrânia, com esse conflito no Oriente Médio, principalmente entre Israel e Palestina. E com essa guerra geoestratégica entre Rússia e China, entre Estados Unidos e China, o que a gente percebe é que as expectativas em relação ao futuro estão piorando, estão deteriorando. E esta expectativa em relação ao futuro sendo deteriorada, não tem jeito. O impacto sobre a economia vem e é significativo. Certamente. Bom, agora do ponto de vista do Estado brasileiro, do governo, o que a gente espera é realmente uma postura diplomática e da melhor forma possível, né, ter um posicionamento contrário a qualquer guerra, né, e realmente também defendendo aqui a nossa economia, o nosso agronegócio. A diplomacia do Brasil, Gilson, efetivamente, através do tempo, tem sido muito coerente nesse aspecto. Ela condena as situações que devem ser condenadas por qualquer país civilizado, mas o Brasil não deveria tomar partido, digamos assim, em termos políticos e ideológicos, tanto de um lado quanto de outro. Exato. O que o Brasil tem que buscar, sim, são, no máximo possível, a solução desses conflitos por uma via pacífica e respeitando principalmente as questões ligadas ao nível de vida, à qualidade de vida, aos direitos humanos, a não mortandade de pessoas e dentro das regras de países civilizados e de pessoas civilizadas. Tem que condenar os fatos errados
e, obviamente, buscar a solução deles, principalmente pela via pacífica. Isto sempre tem sido, de forma geral, a postura do Brasil e deve continuar assim. Até porque nós exportamos e importamos de todos esses países envolvidos de forma direta e indireta. Quem são os principais importadores do Brasil? China, Estados Unidos, União Europeia, o Oriente Médio. E quem são os países de quem o Brasil importa muito? Também o mesmo conjunto de países. Razão pela qual, em termos econômicos, olhando este enfoque fundamentalmente, em termos econômicos, o Brasil deve buscar uma neutralidade e a solução desses conflitos pela via pacífica, pela via da diplomacia, pela via do diálogo entre pessoas e países e entidades, de forma séria, dentro das regras, como eu disse, que regem um país civilizado e uma população civilizada. Perfeito. Muito obrigado, Stefanello. Muito boa a sua explicação, muito elucidativa. E eu acho que, como um recado final, é sempre bom lembrar que a gente está falando aqui de um programa chamado Mais Gestão, Menos Risco. Então, assim, como assim a guerra, os conflitos interessam? Claro que interessam porque eles estão afetando todos os aspectos da sua produção, nos custos, nos preços. Mas isso, tem uma notícia importante. Pode falar. Dentro do Mais Gestão, Menos Risco, que saiu hoje e que está sendo divulgado, que, graças a Deus, o governo está fazendo uma alocação maior de recursos, em torno de 500 milhões de reais, que vão possibilitar uma ampliação do seguro rural, uma vez que os recursos estavam muito limitados este ano, menos de 1 bilhão de reais de subvenção ao prêmio do seguro rural, e agora poderão atingir aí, em números redondos, praticamente 1,5 bilhão de reais. E por que isso é importante, gente? Porque, como todos nós sabemos, tem ocorrido eventos climáticos desfavoráveis em várias partes do Brasil e que tem prejudicado a produção agropecuária. E essa medida especificamente é importante, porque além do crédito, da política de seguros e da política de preços, a política de seguro é uma das pernas desse tripé que é importantíssimo para a sustentabilidade do agronegócio. Sem falar, obviamente, de outras políticas, como a pesquisa, assistência técnica e uma boa infraestrutura de apoio à produção e à comercialização. Certamente, e por falar em comercialização, também está previsto aí um recurso para PEP e PEPRO, são 400 milhões de reais para PEP e PEPRO de trigo, que poderia gerar aí uma movimentação do cereal e uma garantia de preço ao produtor, para eles poderem receber ao menos o preço mínimo, uma vez que o preço de mercado hoje para os produtores está abaixo do preço mínimo. Eu acho que esse é um excelente indicador do que você falou anteriormente, da questão da depreciação dos níveis de preço. Exatamente. Já fazia um bom tempo que o governo não lançava a mão desses instrumentos. Fazia vários anos, até porque os preços estavam elevados. E também deve sair logo uma compra de milho por parte do governo para distribuir depois, principalmente aos criadores ligados à agricultura familiar, de aproximadamente 500 mil toneladas de milho. Isso não afeta o ponteiro, mas no caso específico do milho, a boa notícia é que o Brasil este ano está ficando o primeiro exportador mundial de milho, mais uma vez, e inclusive a exportação, que a gente previa inicialmente aí em torno de 50 milhões de toneladas ou até alguma coisa menor. De fato, o Brasil vai exportar este ano aí entre 55 até
quase 60 milhões de toneladas, dependendo do que acontecer em novembro, dezembro e janeiro, principalmente nesses próximos 3 meses. E em ocorrendo esta exportação, e em função disso, inclusive, Gilson, é que o preço do milho nessas últimas 2 semanas apresentou uma pequena elevação em relação àqueles valores que vigoravam anteriormente. E o consumo interno de milho este ano, com certeza, fica aí em torno das 80 milhões de toneladas, até alguma coisa a mais. E são notícias, lamentavelmente, as ruins da guerra, mas também tem algumas notícias boas que a gente tem que transmitir para as pessoas ligadas ao mundo agro de uma forma em geral. Perfeito. Agora sim, muito obrigado, Stefanello. Acompanhe os demais materiais do Mais Gestão Menos Risco, um programa que tem por objetivo trazer informação para a gestão da sua propriedade rural, para a gestão do seu negócio. O produtor é o maior empreendedor, a pessoa que mais assume risco. É a base desse negócio todo. Do negócio. Muito obrigado. Esta é a iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite para conhecer os demais materiais no nosso Instagram, @maisgestão-risco, tudo junto e sem acento. Não esqueça de compartilhar e se inscrever nos nossos canais.